Olá, meninos da primeira série. Nós vamos trabalhar na nossa aula de Sociologia de hoje, já começando a trabalhar o nosso livro didático a partir da unidade 1, com o tema Sociedade e Conhecimento, a realidade social como objeto de estudo. Peço que vocês vão à página 16 e nós trabalharemos da página 16 até a página 21. Deem uma observada na ilustração da página, nesses pequenos comentários que nós temos aí nesta página. E nós vamos passar para a página seguinte, onde nós temos alguns conhecimentos a serem explorados. As diferentes formas de conhecimento. Nem todas as pessoas adquirem conhecimento das mesmas formas. Cada pessoa, na sua realidade, na sua intelectualidade, descobre formas distintas de adquirir conhecimento. Embora existam algumas formas que são inerentes a todos os seres humanos, que todos os seres humanos têm essa propriedade, a maioria dos seres humanos encontram seus próprios caminhos para adquirir o conhecimento, certo? Para além dessas características que são próprias de todos os seres humanos. O conhecimento, ele tem como grande objetivo compreender a realidade, compreender como as coisas do mundo se organizam, né? E entender as suas verdades, certo? E principalmente compreender a realidade, aquilo que nós conhecemos. E existem dois tipos de realidade. A realidade objetiva, que é a realidade que tem uma percepção através dos sentidos, e a realidade subjetiva, que é a percepção através do intelecto. Ou seja, para nós adquirirmos conhecimento, nós temos duas formas. A partir da realidade objetiva, que é a partir dos objetos que eu posso ver, tocar, sentir, né? Que eu posso fazer as minhas experiências. A partir desses objetos com os quais eu tenho contato, eu posso estudá-los e posso conhecê-los. Então, esta é uma pesquisa a partir da realidade objetiva. E existe também o conhecimento através da realidade subjetiva, que é a percepção mental das coisas, né? A percepção individual, onde cada ser humano, a partir das suas experiências sensoriais, a partir das suas experiências pessoais, através dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas impressões, ele vai adquirir conhecimento através do pensamento, do filosofar, do pensar sobre determinado conteúdo, né? E a partir da investigação até das próprias emoções, certo? A partir dessas duas vertentes que são inerentes a todos os seres humanos, todo ser humano tem acesso a esse tipo de caminho para adquirir o conhecimento, é que se adquire o conhecimento propriamente dito. Conhecimento para a sociologia é toda a compreensão e prática adquiridas, cuja memória e transmissão permitem lidar com as tarefas do dia a dia. O conhecimento é tudo que você aprende ao longo da vida, certo? E assim, esses aprendizados que te permitem, por exemplo, lidar com as tarefas do dia a dia. O fato de vocês estarem hoje no ensino médio, por exemplo, sabendo ler, sabendo escrever, né, sabendo contar, compreendendo a fala que eu estou falando, que eu estou passando para vocês nesse momento, só é possível através do conhecimento. Se eu estivesse dando uma aula dessa aqui para uma pessoa que não foi alfabetizada, que não passou pelo processo que vocês passaram, com certeza não seria compreendida, certo? E muitos outros conhecimentos que a gente tem, que nós vamos estudá-los a partir de agora, um por um, né? Os principais campos pelos quais nós adquirimos o conhecimento. Algumas características próprias do conhecimento. Primeiro, é uma capacidade própria de todos os seres humanos.
Todos os seres humanos são capazes de aprender, independente da sua condição física ou da sua condição de saúde. Por que que eu coloco desta forma? Porque muitas vezes a gente pensa assim, uma pessoa que tem um problema mental, por exemplo, e a gente acha que essa pessoa não aprende. E esta pessoa aprende sim. Tem algumas limitações, mas tem possibilidade de aprender sim. Às vezes uma pessoa que não fala, por exemplo, que tem dificuldade de ouvir, a gente acha que não aprende como a gente aprende. Aprende sim, certo? Só que tem maneiras próprias desta pessoa que tem limitações a aprender, certo? E todo ser humano tem capacidades próprias de aprendizado. Pessoas que são alfabetizadas aprendem de um jeito, pessoas que não são alfabetizadas aprendem de outro jeito, pessoas que têm alguma deficiência aprendem de outro jeito, enfim. Cada ser humano tem uma capacidade própria, né, de adquirir conhecimento. E importante, só o ser humano tem essa capacidade. Os animais, eles são treinados, eles não são inteligentes, eles não aprendem, não adquirem conhecimento. Eles são treinados. Por exemplo, se você vê um macaco desenvolvendo algumas atividades que os seres humanos também fazem, eles não fazem aquilo porque eles aprenderam, porque eles adquiriram conhecimento. Eles fazem aquilo porque eles foram treinados para adquirir aquela habilidade, certo? Uma outra coisa, o conhecimento para os humanos é orientado pela experiência e transmitido por gerações. As coisas que nossos avós aprenderam, eles ensinaram para os nossos pais e nossos pais nos ensinaram. As coisas que nós estamos aprendendo aqui hoje, né, durante a vida de vocês, durante a nossa vida, nós também vamos ensinar para os nossos filhos. Por quê? O conhecimento ele só tem validade se ele for repassado, certo? Ele tem essa característica de ser transmitido. Eu aprendo uma coisa e eu ensino alguém que vai ensinar para outra pessoa. Uma outra coisa, o conhecimento, uma das suas características é a diversidade. Como eu já falei antes, existem várias formas de adquirir o mesmo conhecimento. Muitas pessoas aprendem a escrever de uma forma, outros aprendem de outra, mas ambos escrevem, cada um à sua maneira. E outras possibilidades de conhecimento que nós temos também, que são adquiridas de formas diferentes. A gente vê muito isso na religião, por exemplo, em que cada pessoa que tem uma religião diferente adquire conhecimento de Deus, por exemplo, de formas bem diversificadas, bem diferentes, cada um à sua maneira, conforme a sua religiosidade. E o conhecimento é plural, existem inúmeros tipos de conhecimento. Nenhum conhecimento pode ser considerado como verdade absoluta, porque uma outra pessoa pode ter um conhecimento sobre o mesmo assunto, mas diferente, certo? Então, o conhecimento ele é plural, existem várias formas de adquirir conhecimento e vários tipos de conhecimento. As etapas do conhecimento. Uma das etapas mais interessantes do conhecimento é adquirida através dessa fórmula aqui, da observação, caracterização do problema, levantamento de dados, e aí se chega a uma hipótese, a uma ideia sobre determinado assunto. Depois se faz a testagem dessa ideia que eu tive sobre um determinado assunto, e aí eu vou descobrir se essa ideia é verdadeira ou falsa. E caso seja verdadeira, eu vou chegar aos resultados e formular uma teoria, certo? Esse é o caminho, por exemplo, que a ciência faz para adquirir conhecimento. Todo e qualquer conhecimento obtido pela ciência, ele foi adquirido desta forma, tá bom? E aí nós temos o conceito de ciência. Ciência é todo conhecimento adquirido a partir de regras e critérios sistemáticos de verificação e investigação, da forma como está esse esquema aqui. Todo conhecimento científico ele foi feito desta forma, desde a fabricação de um simples sabão em pó ou sabão líquido até a fabricação de uma vacina, como a da Covid-19, todos passaram por estes processos, certo?
E aí nós temos o conhecimento religioso. O conhecimento religioso é o conhecimento sustentado pela crença e existência de uma realidade exterior ao mundo, que influencia a percepção e a explicação da realidade social. O conhecimento religioso é aquilo que eu aprendo na igreja, é aquilo que eu aprendo em casa quando se fala de Deus, né? O conhecimento religioso é as formas como eu entendo a ideia sobre vida e morte, a questão de ir para o céu, não ir para o céu, o que eu posso fazer, o que eu não posso, aquilo que eu acredito quando se trata de fé, certo? É apoiado numa fé religiosa, ou seja, na crença que todos os fenômenos acontecem pela vontade de entidades ou energias sobrenaturais. Por esse motivo, o conhecimento religioso apresenta explicações dogmáticas que não podem ser refutadas. Ou seja, o conhecimento religioso ele é pautado numa fé. Eu acredito em Deus, por exemplo, e se eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus e eu vou entender todos os conhecimentos que eu aprendo sobre Deus como verdades, né? As pessoas que têm outras crenças, como por exemplo as pessoas do candomblé, ele tem os seus orixás, os orixás transmitem alguns conhecimentos, né? A partir da sua fé ele adquire alguns conhecimentos que vieram dos orixás e eles aceitam isso como verdades, certo? E uma coisa importante sobre o conhecimento religioso é que são explicações dogmáticas, ou seja, são consideradas verdades para aquele grupo religioso. E não pode ser refutado, ou seja, é uma verdade que não pode ser contestada, né? Aqueles conhecimentos religiosos que eu adquiro lá na Bíblia, por exemplo, quem tem a fé cristã, ele acredita que aquilo é verdade e que não pode ser contestado, certo? Porque é a verdade absoluta. Algumas características do conhecimento religioso. Ele é valorativo, ou seja, ele se baseia em julgamentos subjetivos e não em fatos e acontecimentos comprovados, né? Quando se trata de conhecimento religioso, eu não preciso de passar por aquela testagem da ciência, né? Lá no conhecimento que eu aprendi no catecismo, por exemplo, lá na Igreja Católica, eu aprendi que Deus enviou os 10 mandamentos através de uma tábua escrita, uma tábua de pedra, e entregou para Moisés, por exemplo. Aquele conhecimento que eu adquiri lá no catecismo, desta forma, é considerado verdade. Então, eu não preciso estar fazendo pesquisa, descobrir onde é que está essas tábuas, se realmente foi escrito lá, de onde é que veio, se tem alguma coisa ali que prove que foi Deus que fez, não. Porque o conhecimento religioso não permite essas situações, certo? Ele é pautado num julgamento subjetivo, num conhecimento que me foi passado, principalmente por um líder religioso, certo? E não em fatos que precisam ser testados pela ciência. O conhecimento religioso ele é inverificável, né? Por se tratar de questões espirituais, metafísicas, divinas, ele não é submetido à verificação da ciência, como eu falei para vocês. Se eu acredito que Deus mandou os 10 mandamentos, eu não preciso pesquisar, encontrar a tábua dos 10 mandamentos, fazer experiência científica para testar se Deus tocou naquela tábua. Não precisa disso, porque o conhecimento religioso é inverificável, certo? Ele não precisa dessa etapa. E o conhecimento religioso também é infalível. Ele explica os mistérios da vida e das proposições dogmáticas que não podem ser questionadas, não podem ser refutadas. Eu acredito lá no culto, né, lá onde eu fui convertido, lá na minha igreja, que o meu pastor disse que, como eu aceitei Jesus, por exemplo, eu já estou salvo, já tenho um lugarzinho no céu. E isso é uma verdade irrefutável, não precisa de questionamentos, porque eu já aceitei aquela verdade para mim. É um conhecimento infalível. Eu acredito naquilo, certo? Tem uma explicação para que eu possa acreditar, pautada na fé. E é uma explicação que não precisa ser questionada, né? Não precisa ser pesquisada, não precisa passar pelas etapas da ciência. E é uma verdade que eu, quando acredito nesta afirmação, né, eu acredito piamente, cegamente, não preciso de explicações.
tá? Algumas características do conhecimento religioso. Ele é sistemático, independente da religião, tem um conjunto de regras, né? Toda religião tem as suas regras, né? Por exemplo, se eu sou evangélico, eu sei que eu tenho que me vestir de uma forma X, eu vou para a igreja, eu tenho que levar a Bíblia, tem uma forma como acontece o culto, né? Eu sei exatamente como me comportar naquela situação, porque existem regras que precisam ser seguidas à risca. Se eu sou católico, também tem as mesmas regras. Eu vou para a igreja, eu tenho que passar pela primeira comunhão, pelo crisma, tenho que fazer todas as experiências, enfim. Se eu sou do candomblé, também tem as mesmas experiências. Se eu sou budista, tem as mesmas experiências. Ou seja, em todas as situações religiosas existe um conhecimento sistemático, um grupo de regras, tá? É inspiracional. É inspiracional, ou seja, é baseado em doutrinas, em ensinamentos que foram revelados para as pessoas que transmitem esse conhecimento de forma sobrenatural, né? Por exemplo, eu vou aprender lá como cristão, né, pessoa que estuda a Bíblia, que o conhecimento foi mandado por Deus, diretamente por Deus, né? Então eu tenho esse conhecimento já a partir dessa inspiração. Alguém, uma figura divina, trouxe para o ser humano esta inspiração, certo? E aí, para concluir esse nosso momento de hoje, essa nossa aula, eu estou trazendo para vocês um pequeno texto que está no livro, é um recorte que fala um pouquinho sobre a religião, né? Tem um resumozinho, vocês vão ler no livro, tá? E aí eu gostaria de pontuar para vocês, destacando aqui nesse slide, o seguinte, a questão dos grandes grupos que existem, né, grandes grupos religiosos no Brasil. Esses dados são de 2010, já deu uma mudada, né? Mas ainda mantém a mesma linha de raciocínio, ou seja, ainda é no Brasil a Igreja Católica Apostólica Romana a maior instituição religiosa, seguida muito de perto pelas evangélicas, que nessa época era 22% dos brasileiros, agora é bem mais, né? Seguido dos espíritas, também que deu uma aumentadinha, e seguido do candomblé e umbanda, que não é mais só 0,4%, agora tem uma quantidade muito maior de seguidores. Existem outras religiosidades no Brasil, como o budismo, né, o islamismo e etc. Né, e existem as pessoas sem religião, que corresponde a mais ou menos 8,0% da população brasileira. Certo? Agora vocês vão para as atividades orientadas pelo professor a partir do slide da leitura do livro.